bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso momento. Bom dia, Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo vá de encontro à sua vida. Que a presença do Senhor vá de encontro à sua casa neste momento. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida nesta hora. Eu quero te falar. O Senhor, Ele se preocupa contigo. O Senhor, Ele quer mudar a tua história, a tua vida. Então fica até o final, porque tem uma palavra aí para o teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, que todas as manhãs, de segunda a sexta, 6 horas da manhã, vai ter uma palavra de Deus para a tua vida. E se você ainda não deixou o teu pedido de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque eu estou orando a Deus por sua vida, te apresentando as tuas causas, os teus problemas que você tem deixado lá. Não precisa você colocar qual o seu problema, só coloca lá, né? Peço oração pela minha vida, peço oração pela minha família, peço oração por o nome de alguém, né? O Senhor, Ele conhece a tua causa, não precisa se expor, porque Deus, Ele que faz milagre, Ele conhece todos nós. Eu quero te apresentar hoje uma palavra que vem da parte de Deus, que está lá no Isaías 56, versículo 5, que diz assim: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filho e filhas, um nome eterno, darei a cada um deles, que nunca se apagará. O Senhor aqui, Ele estava falando sobre a salvação para os gentios, a salvação para aqueles, né, que era de outro povo, para aqueles que viviam em outra cultura. Mas como os eunucos, né, os eunucos que serviam ali os reinos e viviam para os seus senhores. E o Senhor, Ele diz, quando Jesus, Ele fala, né, que assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os sábados, que escolhem aquilo que é do meu agrado e abraçam a minha aliança. Para eles também lhe darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. O Senhor, Ele está dizendo que não importa da onde você vem, não importa o teu passado, não importa como tu estás. O que importa é a tua escolha a partir daqui para frente. Nós temos aquela mania de sempre dizer assim: quando eu me achar preparado, eu vou, né, buscar o Senhor. Quando eu achar que eu posso seguir, aí eu venho buscar o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, nós nunca vamos estar preparados para servir a Ele. Nós nunca vamos estar preparados para dar a Ele o tanto que Ele merece. Por isso que Ele diz: vem do jeito que estás, e é o Espírito Santo que vai te mudar. O Espírito Santo, ele ficou aqui na terra para ser o nosso amigo. E o Espírito Santo é Ele que vai te convencer do pecado, é Ele que vai mudar os teus hábitos, mudar o teu eu, a tua cultura, é Ele que vai causar uma mudança em ti. Não é o homem, não é a religião, não é você, mas o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, o amigo de todas as horas, é esse amigo. Quando você começar a conhecer a Cristo, que você começar a ter uma intimidade com este amigo, ele vai começar a dizer em você o que precisa mudar, o que precisa ser transformado, e você mesmo vai se convencendo daquela situação. Então, quem vai te convencer o homem? Quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. E o Senhor, Ele diz aqui, ó: se vier a mim, eu tenho uma casa para ele. Eu tenho um nome para ele, eu tenho um lugar para eles. Então, o Senhor está dizendo para todos que me buscar, vai achar um lugar. Para todos que me buscar, que me invocar, vai achar um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai zeloso. Então não queira dizer assim: ah, mas eu vou me preparar. Tu nunca vai estar preparado o suficiente para servir a Deus. O Senhor é que vai te preparar.
Então, se tu queres mudar de vida, se tu já percebeu que a vida que tu está levando não dá mais para ti, porque a primeira coisa que a gente tem que se convencer é que a gente precisa mudar de vida. Que a gente precisa buscar hábitos novos, buscar coisas novas para ver se a vida, né, começa a mudar. Às vezes você entra em um relacionamento, sai um, entra outro, sai um, entra outro, e você pensa sempre, é as pessoas, porque não me compreendem, acho isso normal, mas não é. É você que precisa de uma mudança. Às vezes você tem olhado para a tua vida e assim, o que refletido, assim, naquele momento que você vai deitar, sabe? Que é só você e seu travesseiro, e você diz assim, o que eu tenho feito da minha vida? Lá fora eu estou rodeado de amigos, mas na hora que eu precisar de verdade, se eu adoecer aqui, se eu passar por uma situação difícil aqui, a quem eu vou ligar? Para quem vai me socorrer? Quem vai me dar a mão? E aí você começa a analisar a sua vida e observar que você precisa de uma mudança. Você diz, não é isso que eu quero. O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho sacrificado, suado para ganhar, eu tenho jogado todo fora, em troca de um momento de risos, um momento de amizades até falsas. Aonde eu tenho sentado na mesa de pessoas falsas, na mesa de pessoas que, quando eu precisar, realmente não vão estar lá. O que eu tenho deixado para trás, o que eu tenho perdido para viver essa história nova, né? E aí você vai começar a analisar que existe sim uma necessidade de uma mudança de vida. E essa necessidade, essa mudança de vida que você precisa, você vai encontrar somente na presença do Senhor. Às vezes existe um vazio dentro de si, que você tenta preencher com vícios, tenta preencher com bebidas, com pornografias, tenta preencher com coisas vãs, mas quando volta para casa, tudo está lá novamente da mesma forma. O vazio no coração, a solidão no coração. Parece que é um espaço que não pode ser preenchido por nada. Sabe por quê? Porque esse espaço, ele é do tamanho do Senhor. Ou seja, apenas Deus pode preencher esse espaço vazio na tua alma. E aí o inimigo, muitas vezes, ele começa a falar, faz isso que vai preencher, faz isso que vai passar aquela solidão. Não vai ser dinheiro, não vai ser amizade, não vai ser nada que vai servir para a tua carne, para o teu eu, que vai preencher. Vai só aumentar a situação. Mas existe um Deus que ele diz assim, se tu clamar, se tu me buscar, eu vou preencher este vazio aí. E tem um nome para ti. Quando o Senhor, ele nos resgata, ele nos limpa e nos coloca para sentar na mesa de príncipes, a nossa vida, a nossa história, ela é mudada. E até o nome muda. Saulo, quando ele era perseguidor do povo de Deus, né, quando ele perseguia aquele povo dos servos do Senhor, ele era Saulo. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele virou Paulo. Então, muitas vezes, você vai lendo a Bíblia, você vai vendo o nome mudando. Esté era Radassa, mas quando ela foi para aquele palácio ali, para aquele lugar aonde ela ia concorrer, o nome dela, concorrer à rainha, o nome dela mudou, virou Esté. Então, você vai ver muitas vezes nomes de pessoas mudando de acordo com a mudança de vida que Deus causou na história deles. E é assim que Deus faz comigo e contigo. Deus está dizendo, eu não te lançarei fora. Se tu me buscar, tu vais me encontrar. E eu tenho um nome para ti. Você que é conhecido pela capa da vergonha que carrega, é aquele fracassado, a fracassada, olha a prostituta, olha isso, aquilo outro.
você não vai mais ser conhecido por esta forma. Quando você buscar ao Senhor, o Senhor diz, eu tenho um nome novo para ti, e vão te chamar, olha, aquela mulher, a serva de Deus, a honrada, a Maria, olha, a Francisca, o João, vão te chamar pelo nome, vão te respeitar pela pessoa que tu és. Sabe por quê? Porque Deus te resgatou e te fez, aleluia, nova criatura. Então o Senhor fala para ti, eu tenho um nome, tenho um lugar para ti e tem algo reservado para a tua vida. Basta você clamar. Deus não vai te lançar fora, Deus não lança ninguém fora. Deus detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso que Deus não vai abrir mão de você. Que o Senhor venha abençoar a tua vida e reflita nessa história. E para aqueles que são cristãos já, entendam uma coisa, a missão que Jesus nos chamou para ser, não foi para ser juiz, mas sim para ser evangelistas, missionário, para levar o evangelho, para levar a palavra dele, para levar o amor. Então o Senhor, ele tem contado com você para levar esta palavra para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão vivendo na mentira, para aqueles que estão vivendo no engano, para aqueles que estão vivendo presos nas garras do inimigo. É para isso que o Senhor nos chamou, para espalhar as boas novas, para espalhar o amor, para espalhar aquilo que Jesus veio e fez aqui na terra, não para sentar e julgar. Então faça isso que o Senhor tem mandado você fazer. Não vire as costas para ninguém. Não vá ter preconceito com ninguém. Não vá querer bancar o Senhor na vida de ninguém. Apenas ame, apenas abrace, apenas fale de Jesus, apenas diga que o Senhor também os ama. E você vai começar a ver os frutos de Jesus na terra, na sua vida e aonde você passar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, eu te apresento a vida desta pessoa, onde ela estiver, Senhor. Que esta pessoa venha entender que o Senhor tem algo novo, uma mesa nova, uma mesa posta para ela, tem um nome novo, tem lugar novo. O Senhor tem, meu Pai, um lugar de honra. O Senhor tem uma família. O Senhor tem, meu Pai, uma mesa preparada para ela sentar, meu Pai, de forma honrosa, Pai. Deus, e para aqueles que foram chamados para levar a tua missão, para levar, meu Pai, o teu evangelho, que nós vimos a partir de hoje aprender a amar as almas, amar como Cristo nos ama e entender qual é a nossa missão nesta terra. Pai, fica conosco e abençoa a vida, a semana de cada um que aqui está. Amém? Confirma aí com teu amém, deixa teu pedido de oração que eu estarei orando pela tua vida.